Verás Conversa, Thiago Spikes aqui com dois personagens, o Lucas e a Amanda. E uma perguntinha, você sabe o que é eixo de gravidade? O que é a gravidade? É muito simples, a gravidade é a noção de que tudo que sobe tem que descer. Então se você fala em gravidade, você fala em cima e baixo, em o que sobe e o que desce, certo? E aqui nós temos então o Lucas em um dos lados do mundo e a Amanda está do outro lado do mundo. Então, para que lado é para baixo? Hoje eu vou explicar para vocês um conceito muito interessante que vai ajudar você a entender por que você tem dificuldade de desenhar figuras em angulações diversas, tanto visto de cima quanto de baixo, em perspectivas estranhas. Por que é tão difícil uma pessoa começar a assimilar essas posições? Diferente de você fazer bonequinhos como a Amanda e o Lucas, que são figuras mais achatadas. De fato. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Então fica comigo aqui que eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você a entender um pouquinho melhor. E eu vou também mostrar um caminho para você começar a desenvolver melhor os seus desenhos e começar a desenhar um pouco melhor as angulações. A explicação não é tão rápida, mas eu tenho certeza que vai te ajudar. Então presta atenção aqui. Se você não me conhece, meu nome é Thiago Spikes, sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Eu dou aula há mais de 10 anos, tenho meu curso de desenho online no comodesenhar.net e dou aula presencial na Escola de Desenho Área E aqui em São Paulo. Acesse depois as minhas redes aí para conhecer. Tem no Instagram também, dá uma olhadinha lá depois. Muito bem, então vamos lá, partindo do início. O que é gravidade? Não cabe a mim explicar em detalhes o que é de fato e nem as possibilidades, mas o que a Amanda e o Lucas disseram não deixa de estar certo. É sim aquilo que tudo que sobe tem que descer, né? Uma força que puxa você por chão. Há os que dizem que não é bem uma força, mas esse não é o foco do vídeo. O nosso mundo sendo esférico, você tem uma força de atração no centro que atrai os corpos para ele e gera uma relação vetorial de forças cima e baixo. Então tudo é atraído para o seu centro. Mas o mundo é tão grande que você vê as figuras aqui como se elas estivessem frente a frente. Partindo do pressuposto que você não acha que a Terra é plana. Tudo que você joga para o alto, ele vai cair no chão. Nós entendemos a lógica do espaço como cima, baixo, piso, chão, gravidade, ar, tempo, várias noções que fazem parte da nossa percepção de espaço, de mundo, as cores, a textura, o gosto, o cheiro, são coisas que nós assimilamos para termos uma sensação de estabilidade. A noção que nós temos de chão é exatamente a noção de que nós estamos estáveis em algum lugar. E diz muito sobre a nossa percepção espacial. Prestem muita atenção no modo como vocês percebem o mundo. Porque quando nós vamos tentar desenhar alguma coisa, essa influência, essa percepção natural das coisas é o modo como você tende também a perceber a representação daquilo que você quer fazer numa folha de papel. Desenhar figurinhas como essas que eu estou mostrando aqui, o Lucas e a Amanda, parecem figuras bastante simples, porque aqui nós pensamos em ícones, coisas que traduzem significados como seres humanos. Nós temos os pezinhos aqui, logo nós teríamos aqui uma noção de solo e você tem a proporção de altura deles e aí você enxerga exatamente o cima, o embaixo. Então com certeza essa noção de eixo de gravidade ela está diretamente relacionada ao que nós chamamos de eixo X, eixo Y. O eixo Y seria o das alturas e o eixo X seria o eixo da coordenada horizontal, do comprimento. Quando você coloca essas figuras numa folha de papel, ou mesmo uma criança vai desenhar personagens, muitas vezes, inconscientemente, a criança vai fazer isto. É justamente essa tradução da estabilidade quando você percebe a gravidade, o piso, o solo e as figuras perpendiculares ao solo.
Ou você vai ver a criança simplesmente desenhando as figuras na borda da folha, assim, de modo que você tende a perceber o limite da folha como o limite de onde nós enxergamos o mundo, porque, embora a gente saiba que embaixo do solo tem a terra e mais coisa, o piso, é quase o limite de onde nós caímos e assim ficamos. Eu estou certo que se você fez isso quando criança, ou se você tem um filho ou um sobrinho que fez um desenho, ele provavelmente fez esse tipo de coisa sem mesmo você ter ensinado para ele. Essa é a noção mais literal e superficial que você pode ter de representar a noção de eixo de gravidade num desenho. Justamente porque qual é a parte de baixo da folha? Aqui. Porque essa é a parte que está mais próxima do solo. Essa confusão de você perceber qual é a parte de baixo ou qual é a parte de cima é uma forma literal, um conceito estabelecido na sua cabeça, porque você ainda entende quase como uma criança fazendo uma linha reta embaixo das figurinhas bidimensionais como essas. Porque quando nós enxergamos o mundo, nós não vemos o mundo em duas dimensões, como no caso do desenho. Nós temos a profundidade, também chamado de eixo Z. Não existe profundidade num pedaço de papel, numa tela de pintura, em uma superfície de desenho. Não existe desenho tridimensional. Todo desenho e fotografia é bidimensional. Ô, Thiago, mas e aqueles desenhos na rua que são tridimensionais, hein? Que você olha e você até confunde e acha que está caindo no bueiro. Isso é chamado de ilusão de ótica. O desenho em si, ele é apenas um desenho distorcido que você enxerga a tridimensionalidade por causa da posição em que a folha está referente aos seus olhos. Quando nós estudamos noções de perspectiva e profundidade, nós, na verdade, estamos nos ensinando como representar uma ilusão de profundidade usando apenas duas dimensões. Então, na verdade, a noção de profundidade ela está associada a um monte de gambiarra. Por isso que, logicamente, uma criança ou alguém que está começando entende claramente que uma folha de papel é algo bidimensional. Portanto, só faz sentido numa folha como essa você representar as coisas a partir da ótica do eixo X e do eixo Y, pois são aqueles que são especificamente, literalmente, diretamente, pragmaticamente aplicáveis e percebíveis numa figura bidimensional e achatada como uma folha de papel. Criar a ilusão da terceira dimensão numa folha de desenho é trabalhar com conceitos um pouco mais profundos e exige certos domínios e técnicas da pessoa que assim está desenhando. E é por causa disso que muita gente tem problemas com perspectiva, porque você vai ter que, obrigatoriamente, romper com a sua percepção de espaço, justamente por compreendê-la melhor e saber como você a desenha numa folha de papel bidimensional. Tá ficando muito complicado. Então, peraí, vamos voltar um pouquinho. Eu acho que todos vocês devem entender muito facilmente que a noção de eixo de gravidade tem a ver com o alinhamento das figuras referente à noção de solo, de alturas e da ação da gravidade como ela é percebida nos desenhos, certo? Então, num desenho como este aqui, ele fica muito claro para todos vocês. Esta linha representaria o solo, a nossa estabilidade. Logicamente, o eixo de gravidade ele estaria perpendicular a este solo e também de uma forma coerente em como você percebe uma folha de papel. Imagine esta folha sem nada. E eu te pergunto, onde é o lado de baixo dela? É aqui, justamente você percebe porque está mais próxima do solo. Ok, agora onde está o eixo de gravidade e onde é o em cima e embaixo num desenho assim? A relação sumiu. Onde está embaixo
nesse desenho? Onde é o piso neste desenho? Dessa forma, eu quero dizer para vocês que o eixo de gravidade no desenho, ele não tem um padrão único. Você manipula onde estará esse eixo de gravidade dependendo da figura que você representar. Então você aqui simula o que seria um desenho, uma profundidade, onde está o piso e, consequentemente, para onde iriam os vetores, ou seja, as forças gravitacionais e as linhas de direção para criar a ilusão de profundidade. Por isso que tanta gente tem dificuldade de desenhar figuras em posições de angulações distintas e diferentes, porque isso obriga você a imaginar um diferente eixo de gravidade, que só vai ser possível ser representado, mas não é exatamente a forma como você percebe o mundo na ótica em que você está. A gravidade não existe no desenho. Você também ilude a partir daquilo que você determina e representa na composição do que você faz. Se a sua tradução visual numa folha de papel ainda é literal, unicamente determinada por um eixo XY, em que o piso é uma linha e as figuras elas são perpendiculares a essa linha, porque você entende ainda o desenho da mesma forma como você vê uma folha em branco sendo aqui embaixo, aqui em cima, você ainda precisa quebrar esta percepção real e pensar unicamente na tradução visual do que você vai fazer quando representar um desenho. Tá bom, Thiago, mas por que saber esse negócio de eixo de gravidade é tão importante para um desenhista? Se você quer desenhar, eu acredito que você tem a intenção de representar mundos, ideias, conceitos, figuras, formas e outras coisas mais, para que as pessoas que enxerguem o seu desenho percebam este mundo, este universo, essas figuras e as ideias que você deseja representar. E para que as pessoas entendam que um cenário, uma figura, um personagem está dentro de um ambiente, de um mundo, numa pose, fazendo alguma coisa, a pessoa precisa ser capaz de entender no seu desenho uma noção espacial e real que existe no mundo ao seu redor, mesmo a sua representação sendo fantasiosa. Essa é uma habilidade do desenhista, e para que você consiga tornar tudo isso verossímil, você precisa fazer com que as pessoas percebam as grandezas físicas e as leis universais que nós temos no nosso mundo real na representação do seu desenho. Gravidade, a luz, a sombra, o movimento, o som, o calor, o frio, a força, o impacto, o peso. E enfim. Para que você domine esses conceitos de eixo de gravidade, eu vou recomendar que você estude em 3 passos. O primeiro deles é você fazer alguns exercícios de transformar algumas figuras simples, bidimensionais em tridimensionais, como nesses exemplos que eu estou mostrando aí. Você tem ali um ícone de um copinho, de uma árvore, de algum objeto, e você tem que fazer ele em 3 dimensões. É justamente para você aprimorar a sua percepção espacial de como você representa o que é tridimensional numa folha bidimensional. O segundo passo é você romper com a sua percepção de onde está o plano do solo. Olha o que eu falei, né? Piso sempre embaixo da folha, altura sempre em cima. Se você faz uma coisa assim, por exemplo, você quebra com essa noção. O piso passa a ser lá no fundo. Você não precisa necessariamente fazer nessa angulação, um desenho exatamente assim. Mas alguns desenhos como esses que vocês estão vendo aí, também mostram o plano do piso como se fosse a folha inteira. Você manipula onde está o piso. Uma vez que você entendeu essa noção de onde está o piso e como fazer as figuras minimamente mais tridimensionais, aí entra um terceiro ponto, que esse vai dar um pouco mais de trabalho, que é você perceber a noção de estática. É a maneira de como as linhas de força vetoriais atuam sobre um certo objeto que moldam seu equilíbrio ou desequilíbrio. Resumidamente, você tem sempre um eixo principal de força
que ele vai ficar no centro do peso da massa total de um certo objeto, justamente porque você define onde está o solo, consequentemente onde está o peso do corpo, dependendo do seu movimento ou posição. Então você passa a enxergar melhor como o corpo humano vai se comportar diante do piso, diante das forças de gravidade e também tendo conhecimento de como você o representa tridimensionalmente. Você vai passar a vê-las com sobreposição. De modo que a noção do que é em cima e embaixo não é mais a mesma bidimensional que você enxergava aqui. E você vai lutar muito com a sua cabeça para passar a representar a figura na forma tridimensional que você quer. Portanto, compreender como é a direção do eixo de gravidade, como você representa a noção de solo e de espaço tridimensional numa folha bidimensional, é o caminho para que você consiga fazer figuras em angulações, profundidades e dimensões diferentes. O desenvolvimento de um desenhista está em você compreender o mundo ao seu redor. E você o desconstrói e o reconstrói para que outra pessoa observe o seu desenho e reconstrua o mundo na cabeça dele a partir de estímulos e referências do mesmo mundo que vocês dois existem. Pois, como diria o ditado, o desenho não reproduz a realidade. Ele a produz. E então, estamos conversados. Se você quiser entender um pouco mais, assim, aplicado no desenho sobre esse negócio de eixo de gravidade, ali no meu curso de desenho online, no comodesenhar.net, eu tenho na minha aula de anatomia uma aula específica sobre essa coisa de dinamismo, figuras dinâmicas, posições, ação, movimento, em que eu explico sobre essa coisa dos eixos e como você as representa. Como você deixa o seu desenho com uma ideia melhor de movimento e sai daquelas figuras duras, né, de um bonequinho parecendo um SOS comandos. Além disso, também tem o meu módulo de perspectiva, em que eu ensino os conceitos para que você consiga realmente representar a noção de profundidade no desenho. Lá tem desde 1 ponto, 2, 3 até 5 pontos, a famosa perspectiva ouro de peixe, que eu ensino também ali no meu curso. Então dá uma conferida ali no comodesenhar.net, porque tem exercícios e várias coisas, e tem sempre gente em horário comercial para te atender. Beleza? E estão aqui, ou aqui, mais vídeos para você aí assistir depois. Dá uma olhada aqui no canal.